Beleza, então vamos lá, vamos continuar então. Parte do TTN a partir do artigo 63. Pode ir lá, Ricardo. Beleza, vamos começar. Hoje, pessoal, eu peguei esse PDF aí, direto lá do site do Estratégia, disponibilizado lá gratuito. E a gente vai aproveitar esse PDF para ler o CTN e pegar os comentários que o professor Fábio Dutra colocou. Eu acho que vai ajudar bastante. A gente está começando, então ajuda. Vamos lá, então, artigo 63. Eu vou ler aqui, acompanhando aqui na tela mesmo, tá, Felipe? Conforme você for passando aí. Beleza, pode ir que eu vou passando aqui. Tá. Artigo 63, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. Acredito que esse é o IOF. Vamos lá. O imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador: 1. Quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitui o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. Outro fato gerador. 2. Quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. E terceiro fato gerador do IOF, quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente ou recebimento do prêmio na forma da lei aplicável. Vamos continuar. Eu quero chegar. Isso, vamos ler e depois a gente lê o comentário. Inciso 4. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável. Parágrafo único. A incidência definida no inciso 1 exclui a definida no inciso 4 e, reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito. Então, a incidência do inciso 1, quando isso acontece, exclui a do inciso 4. Vamos voltar? O 4 é quanto à operação relativa a títulos e valores mobiliários, é no momento da emissão ou da transmissão ou do pagamento do seguro, do resgate do seguro. Ele está falando que ele exclui o primeiro, né? Qual que é o primeiro? O inciso 1. Quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitui o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado, porque aí ele recebe o prêmio do seguro, né? É um ou outro. Vamos continuar. 64. A base de cálculo do imposto é: 1. Quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros. Sempre, quando fala do montante, né, é o principal e os juros. A gente, às vezes, eu já vi questão que exclui isso, né, faz excluindo juros, coisas assim. Então, quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros. 2. Quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição. Quando for operação de câmbio, trocar real por dólar, por exemplo, né? Qual que é a base de cálculo? O respectivo montante em moeda nacional.
recebido ou que foi entregue ou posto à disposição em moeda nacional. 3. Quantas operações de seguro o montante do prêmio? A base de cálculo, é o dinheiro que veio na mão da pessoa, né? Interessante é que ali, quantas operações de câmbio vai pagar sobre o valor em moeda nacional, né? Deu lá tantos reais, vai pagar o valor em moeda nacional. O montante recebido, respectivo montante em moeda nacional. 4. Quantas operações relativas a títulos e valores mobiliários? Vai ser como? A. Na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver. B. Na transmissão, o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em bolsa, como determinar a lei. E C. No pagamento ou resgate, o preço. Então, quando for pagamento ou resgate, é o preço. Eu estou lendo o que eu quero chegar no comentário, tá? 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. Então, você vê aqui que no IOF é política monetária. A gente leu outro antes, não era política monetária. Agora é só um Ctrl F para a gente saber, mas quando vai ajustar os limites, lá do 21, acho que era o 21, uma coisa assim. E 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes da operação tributada, como dispuser a lei. Conforme a lei dispuser, quem vai ser o contribuinte do imposto? Qualquer das partes na operação tributada. 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Você vê, aqui tem uma destinação, né? Imposto normalmente não tem. A receita líquida do imposto do IOF tem uma destinação, é vinculado, destina-se à formação de reservas monetárias, na forma do que a lei dispuser. Vamos ver o comentário do professor aqui. A previsão do artigo 65, conferindo o poder ao Poder Executivo possibilidade de alterar as bases de cálculo do IOF, não foi recepcionada pela atual Constituição de 88, já que seu artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, admite-se apenas a alteração das alíquotas do referido imposto, dentro das condições e limites legalmente estabelecidos. Então, a Constituição admite apenas a alteração das alíquotas e não as bases de cálculo, possibilidade de alterar as bases de cálculo. Esse PDF aí, eu acho que vai ser muito bom para a gente ler, porque tem esses comentários e o professor vai explicando o que foi recepcionado e o que não foi. É o que estava causando bastante confusão na minha leitura aí do CTN. Próximo parágrafo aqui. O mesmo ocorre em relação ao artigo 67. Falar da receita líquida aí. Que eu acabei de comentar, né? Vamos ver. Que vincula a receita do IOF à formação de reservas monetárias, na forma da lei. Tal previsão encontrava amparo na emenda constitucional 18, de 65, e da 46 da Constituição. Atualmente, o 167, inciso 4º da Constituição, veda a vinculação da receita de impostos a órgão fundo de despesa. Então, esse aqui, então, continua vedado. Mas a gente já leu que tem impostos que não são totalmente não vinculados, né? Que tem uma destinação, sim, mas em via de regra, imposto não tem uma vinculação. Independe, né, da qualquer coisa do Estado, lá, qualquer atitude do Estado. Ele tem lá no artigo 674 lá, fala que só os tipos de impostos que permitem haver essa destinação
São aquelas áreas mais específicas, né? Serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino e atividades para administração tributária. Então, a gente lembrar dessas três áreas, né? A área da saúde, do ensino e as atividades da administração tributária, né? Que ela também tem uma prioridade aí. Ela pode receber ela pode ter impostos vinculados a ela. É verdade. Vamos continuar? Aí tem mais algumas coisas que ele colocou. Então, imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, tal, é o IOF. A competência dele é da União. A finalidade é extrafiscal, que não é só arrecadar, até o Felipe comentou algo sobre isso. A finalidade dele não é apenas arrecadar. Qual que é a diferença mesmo do extrafiscal, parafiscal? O parafiscal, ele é destinado, né? Então, destinado para alguns órgãos específicos, né? Sempre quando eu falo esse parafiscal, me vem, por exemplo, o sistema S na cabeça. Sim. Né? Do Senai, essas Fora, coisas. fora do... Então, ele é para alguém já, né? Agora, o fiscal, que é o de arrecadação, que é a função normal, Sim. e o extrafiscal é para equilibrar, regular o mercado. Regular, isso. Palavra certa é regular o mercado, a economia, alguma coisa assim. Então, o IOF, a finalidade dele é extrafiscal. O fato gerador, crédito e câmbio. Crédito é quando você vai pegar empréstimo, né? Crédito e câmbio, trocar moeda. Crédito e câmbio, valor entregue ou posto à disposição. O seguro, na emissão da apólice ou no recebimento do prêmio, e também títulos ou valores, na emissão dos títulos, na transmissão, pagamento ou resgate. É movimentação de dinheiro, né? A base de cálculo. O crédito, no caso de crédito, o montante, que é o principal, mais os juros. Então, qual é a base de cálculo do IOF, no caso de crédito? É o montante contando com o principal e os juros. Câmbio, quando for câmbio, a base de cálculo é o valor recebido ou posto à disposição. Foi posto à disposição, já vai estar cobrando o IOF. Seguro, o montante do prêmio, títulos e valores, a emissão, valor nominal mais o ágil, se houver ágil, na emissão do título e valor. Na transmissão, é o preço, o valor nominal, o valor da bolsa, na transmissão. E no pagamento ou resgate de um título, é o preço de cada título. Qual é a alíquota do IOF? Alíquota reduzida / majorada por ato do Poder Executivo. É a alíquota só, né? Não mais a base de cálculo. Condições e limites legais. Observação. Constitui exceção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Olha, isso aí é interessante. Mais para frente, eu lembro de tem um desenho, não sei se vocês já viram, que o professor ele faz assim, como se fosse o nariz e duas orelhas. E aí no meio ele coloca lá o II, IE, IOF e outros mais, que são os que não respeitam a anterioridade nem anual e nem a de 90 dias. E depois separa só os que respeita só um, respeita só outro, respeita os dois. É bem interessante esse desenho. Então, o IOF não respeita a anterioridade, não precisa respeitar a anterioridade anual, quer dizer, pode cobrar no mesmo ano que ele foi instituído, e não precisa esperar os 90 dias para poder entrar em vigor. O contribuinte.
qualquer das partes da operação tributada. A lei vai definir quem vai pagar, quem vai ser o contribuinte ali naquela transação. E lançamento por homologação. Esse é um lançamento, a última aula aí, o Guilherme falava do ICMS, né? Que, via de regra, é lançamento por homologação. A pessoa lá, ela diz que vendeu por tanto lá, ou recebeu tanto, coisas assim, né? E aí ela lança, e depois, se cair na fiscalização, ela dança, mas ela coloca o valor que deve ser. Então, vem o governo, o fisco, e homologa o que o contribuinte disse que tinha lá de imposto, né? Bom, qualquer ajuda aí vai ser sempre bem-vinda, tá, pessoal? Às vezes eu uso as minhas palavras, mas acho que dá para entender. Agora o 68. Então, vocês viram como é que interessante esse PDF, né? Além de ter ali a lei antiga, o professor vem e dá uma melhorada. Vamos lá. O imposto sobre serviços de transportes e comunicação. É o que hoje é o ICMS. Vamos ler bem rápido essa parte. 68. O imposto de competência da União, que era da União, sobre serviços de transporte. E eu estou lembrando aqui que é o transporte interestadual, né? Eu lembro disso daí, não pode ser municipal, né? Sobre transportes e, se eu não me engano também, estou tentando lembrar da aula, viu? Transporte de pessoas, né? Parece que eles também não pagam o ICMS, algo assim. Vamos lá, vamos ler. Sobre o serviço de transporte e comunicações tem como fato gerador: 1. A prestação do serviço de transporte por qualquer via, aqui fala, de pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se contenha inteiramente no território de um mesmo município. Dentro do mesmo município, não. 2. A prestação do serviço de comunicações, assim se entendendo a transmissão e o recebimento, por qualquer processo de mensagens escritas, faladas, visuais, salvo quando os pontos de transmissão e de recebimento se situem no território de um mesmo município, que aí é o ISS que vai entrar quando é dentro do município, né? E a mensagem em curso não possa ser captada fora desse território. E outra coisa importante aí, tem que ser oneroso, né? Essas transmissões aí. 69. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 70. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço. Então, normalmente, quando fala de serviço, a gente lembra o imposto sobre o serviço. Nesse caso aí, de transporte, de comunicação, aí é o ICMS. 70, comentário agora. Os artigos 68 a 70 não foram recepcionados pela Constituição. Atualmente, a competência para instituir imposto sobre serviços de transportes e comunicações pertence aos Estados, nos termos do artigo 155, inciso 2, transcrito a seguir. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, aí alguns impostos, né, lá ITC, MD e tal, e no caso, o inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, esse é o famoso ICMS. Trata-se do ICMS. Lei Candira aí, ó. E vai mudar para o IBS. Tanto o ICMS quanto o ISS, que depois vai ser uma lei bastante estudada aí por nós, com certeza. Capítulo 5, eu vou até o 76, se eu não me engano. Isso.
Impostos sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Então, a gente vê que muita coisa, o estudo principal é a Constituição, né? Mas tem muita coisa que está aqui, né? Muitos princípios que vai estar só no CTN. Artigo 74. O imposto de competência da União sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país tem como fato gerador: 1. A produção, como definida no artigo 46 e seu parágrafo único. 2. Qual é o outro fato gerador? A importação, como definida no artigo 19. 3. A circulação, como definida no artigo 52. 4. A distribuição, assim entendida, a colocação do produto no estabelecimento consumidor ou em local de venda ao público. 5. O consumo, assim entendida a venda do produto ao público. Parágrafo 1º. Para efeitos deste imposto, a energia elétrica considera-se produto industrializado. Isso é importante. Energia elétrica considera-se produto industrializado. 2. O imposto incide uma só vez sobre uma das operações previstas em cada inciso deste artigo, como dispuser a lei, e exclui quaisquer outros tributos, sejam quais forem sua natureza ou competência, incidentes sobre aquelas operações. 75. A lei observará o disposto neste título relativamente: 1. Ao imposto sobre produtos industrializados, quando a incidência seja sobre a produção ou sobre o consumo. 2. O imposto sobre importação, quando a incidência seja sobre essa operação. 3. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, quando a incidência seja sobre a distribuição. Aí vamos ver o comentário. Os artigos 74 e 75 não foram recepcionados pela CF de 88. Atualmente, os impostos que incidem sobre tais operações são os seguintes: imposto de importação, de exportação e de circulação, que é o ICMS. É o que se observa no artigo 155, parágrafo 3º, com redação dada pela emenda de 93, 3 de 93, e posteriormente alterada pela 33, de 2001. Artigo 55, parágrafo 3º. À exceção dos impostos que tratam o inciso 2 do caput deste artigo e do artigo 153, 1 e 2, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Então, sobre essas operações: energia elétrica, serviço de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais, incide esse imposto 155, que é o ICMS, que é imposto de competência do Estado, dos estados e do Distrito Federal. Só para complementar, Fábio, Sim. Fábio não, Ricardo, a emenda constitucional de 2023, ela fez uma pequena adição aqui nesse parágrafo, nesse artigo, nesse parágrafo aqui. Sim. Aqui na frente, onde ela fala dos artigos aqui, ela incluiu agora o 156A, que é o que trata do IBS. Tem só um detalhezinho a mais aí nesse artigo. Essa emenda, ela é grandinha, viu? É bastante coisa mesmo. Vamos lá, então terminando essa parte, o 76, na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários, compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos gradativamente
no prazo máximo de 5 anos contados da celebração da paz. É o comentário. Financiamento de guerra por impostos foi previsto já na Constituição de 46, após a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, a competência foi mantida e hoje o artigo 154, inciso 2, referindo-se à competência extraordinária da União. Bom, então continua, né? Essa competência da União para instituir o imposto extraordinário de guerra. Então é isso, essa contribuição que eu queria dar hoje era trazer esse PDF aí com algumas explicações do que não foi recepcionado, né? Então, depois dá para aproveitar ele bastante. E esses dias, eu até comentei também, né, que esses dias eu achei lá um comparativo que existe dois tipos, né, de formas de receita e de gerar receita para a guerra, né, que são esse imposto, né, esse imposto extraordinário de guerra, e tem também o empréstimo compulsório, né? O empréstimo compulsório ele também tem a finalidade aí de pode ser feita em casos de guerra também. Sim. E tem alguma diferença, né? Acho que é um empréstimo compulsório que quando eu para usar para até errei essa questão aí no, no WhatsApp aí, que tem uma diferença além da guerra também tem aquela questão de comoção lá, situação relevante, alguma coisa assim. Tem esse detalhe também que eu acho que eu também. Desculpa aí me intrometer no meio. Parabéns, Ricardo. Pô, muito boa sua explicação, cara. Muito legal. O que você tá falando aí do empréstimo compulsório, que você errou lá, é a questão do interesse de relevância nacional, né? Sim, Investimentos com relevância nacional. É uma outra opção também do empréstimo compulsório. Show de bola, parabéns, cara. vamos lá. Legal. As questões estão ajudando, tá vendo? Tá servindo. Mesmo que às vezes é algum assunto que a gente não viu, mas quando a gente chegar naquele assunto, a gente vai lembrar, essa questão eu errei, foi por causa disso. Sim. Bom. Beleza, então acabou a sua parte, né? Foi até o 76. Aí, 76. Agora sou eu, né? Agora é a Dara, 77. Eu posso ler esse mesmo material e aí depois eu trago algumas coisas que eu trouxe, que eu achei legal falar sobre esses temas? Pode, claro. Vou passando aqui. Tá bom. Taxas. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Felipe, você dá um zoom aí, fazendo favor, que eu sou ex-míope, mas tá voltando. Peraí. Obrigada. Nada. Aí tem um comentário, né? Taxas são tributos vinculados e contraprestacionais. Isso significa que o fato gerador dessa espécie tributária está relacionado a uma prestação estatal específica ao contribuinte, seja por meio de serviços públicos ou pelo exercício do poder de polícia. As taxas podem ser instituídas pela União, Estado, Distrito Federal e municípios no âmbito de suas respectivas atribuições. Aqui, descer mais um pouco. Pode descer. Considera-se por poder de polícia a atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concorrente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária,
sem abuso ou desvio de poder. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se 1. Utilizados pelo contribuinte, a. Efetivamente, quando por eles usufruídos a qualquer título, b. Potencialmente, quando sendo utilização compulsória, ou sendo de utilização compulsória, sejam por postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas da intervenção de utilidade ou de necessidade pública. Divisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Artigo 80. Para efeito da instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas, no âmbito das atribuições da União, dos Estados e do Distrito Federal ou dos municípios, aqueles que, segundo a contribuição federal, as constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatíveis, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. Tá, acho que já acabou, pode descer. Vou trazer uma explicaçãozinha que eu achei bem bacana. Bom, acabou. Vou falar agora continuar sobre as taxas. Eu achei bem legal que, coincidentemente, antes do Felipe, né, perguntar quem queria, né, ler cada artigo que a gente estava lendo, eu estava escutando um vídeo no YouTube sobre esses assuntos. E o vídeo era de 7 meses atrás. Era um vídeo do Estratégia. E ele estava falando sobre as taxas de bombeiro, de incêndio. E aí ele estava falando que as taxas para incêndio é inconstitucional. Isso ele falou no vídeo gravado há 7 meses atrás. Aí, por coincidência, eu fui colocar alguma coisa para entender um pouco melhor por que falaram que a cobrança de taxa para bombeiro era inconstitucional. E aí eu vi que isso já passou. Agora tem uma decisão do STF que fala que a taxa para bombeiro, né, para incêndio, é constitucional. Então, é uma atualização agora de 2025, né, saiu uma decisão que fala que a taxa para bombeiro é constitucional. Deixa eu ler para vocês. Bom, a mudança. A decisão mais recente, que foi de março de 2025, traz que o STF finalizou o julgamento de 3 ações referente à validade de taxas estaduais destinadas à prevenção e combate de incêndio dos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Nesse julgamento, foi fixada a nova tese de repercussão geral. É constitucional a cobrança dessas taxas, desde que prestem serviços efetivos ou potenciais de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento ou resgate, prestados ou postos à disposição pelo Corpo de Bombeiro Militar. Aí eu fiquei pensando, tá, mas se a gente for pensar, eu li isso, né, não estava, assim, sendo bem detalhado por que agora é constitucional. Fiquei pensando, tá, mas o sentido dela ser inconstitucional era porque ela não era divisível, né? A gente conseguia saber para quem necessariamente a gente estaria dividindo aquele custo daquela taxa, né? Porque, por exemplo, se pegar fogo uma área ambiental, a gente não tem como saber para quem que a gente vai dividir aquela taxa para fazer aquela cobrança. Seria para a população, seria para todo mundo, né? Todo mundo teria esse benefício. E aí, qual que é a diferença? Tem uma diferençazinha. É constitucional cobrar taxa para incêndio, né, de bombeiro, quando o incêndio é em residência ou comércio, acidente de carro com resgate, ou salvamento em imóvel particular. Aí sim, essa situação pode ser cobrada taxa de bombeiro, de incêndio. Agora, uma situação que não é constitucional, que é inconstitucional, que continua, é quando, por exemplo, é um combate à queimada, né, numa área ambiental, igual eu estava citando, prevenção de incêndios em áreas ambientais amplas, ações de proteção coletiva sem identificação de beneficiário individual. Deu para vocês entenderem? Sim. Uhum. Eu achei bem legal trazer isso, porque eu lembro que isso cai, né, nas questões de concurso, falando sobre alguns exemplos específicos, aí no caso é de bombeiro. Então a gente sabe que tem 2 condições. Ela é constitucional e não é. Quando a gente não consegue identificar o beneficiário daquela ação, ela é inconstitucional. Quando a gente consegue identificar, ela é constitucional. Então, é constitucional a cobrança de taxa. Sim, interessante. É exatamente essa parte que você falou de ser divisível.
quando ela é suscetível à utilização separadamente por parte de Exatamente. cada um dos seus usuários. Então, ali você conseguiu dividir o serviço para aquele usuário, aí você pode cobrar. Exatamente. Então, achei bem legal, que é uma atualização nova. Eu não sei se vocês, né, já escutaram falar dessa divisão. E, então, pode cair uma pegadinha de prova aí futura sobre isso, já que é algo recente. Eu vi também, falando sobre esse assunto aí, em algum lugar, Brasília, eu acho que o Detran queria cobrar uma taxa de vistoria de carro, alguma coisa assim. Só que julgaram constitucional, porque já tem um artigo lá na Constituição que fala lá que a parte de transporte não se encaixa nesse tipo de tributos também. Eu vi um assunto assim também que foi discutido no STF também. Mais ou menos isso aí. Se poderia cobrar ou não. Vou achar o vídeo depois para compartilhar. É um professor que estava ensinando discursivo e ele usou um exemplo desses para falar. E eu acho que ele usou a questão dos bombeiros também. Vou ver se eu acho depois. Tá bom. Acho legal que... não sei se você vai falar sobre taxas também, mas... Não entendi. Eu não sei se você ia falar alguma coisa sobre taxas também, que você leu aí no artigo 80, falando sobre sim. taxas. É importante destacar que ela tem 2 fatores geradores de taxas, que é o poder de polícia, né? E a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Aí, exemplos de taxa que é permitido ter a cobrança: coleta de lixo, emissão de certidões e iluminação de cemitérios. Eu estava um pouquinho na dúvida. Eu não sei se vocês já viram na conta de... É que aqui no meu bairro, foi bem recente, quando eu já era adulta, teve o asfalto nas ruas do bairro. Aí, quando eu estava pesquisando sobre o material, eu fiquei na dúvida. Eu falei, nossa, eu acho que foi, se eu não me engano, eu vi destacado na conta de água que teve cobrança de taxa. Mas não era uma taxa. Era uma contribuição de melhoria. Por quê? Era uma valorização do bairro, né? Das casas que ficam ao redor. E a gente sabe para quem foi impactado com isso. Então, eu, na minha cabeça, achando que era taxa, né? Porque tudo que a gente acha que vem cobrança do governo, a gente que não é imposto, a gente pensa, é taxa. É taxa. Não. Nesse caso, era uma contribuição de melhoria. Eu achei bem interessante e também acho que é legal eu colocar aqui para vocês. É um exemplo do que eu vou falar mais para frente, mas é uma diferença. Essa contribuição de melhoria, poucos municípios cobram, porque é uma vergonha. É uma vergonha mesmo, Ricardo. Né? Porque não tem asfalto. Aí eles vêm asfalto. Agora não vão cobrar porque seu imóvel valorizou. Exatamente. É o mínimo que a gente tem que ter, que é dignidade, né? Segurança, porque querendo ou não, uma rua sem asfalto trazem segurança, né? E pode causar acidente, entre outras coisas. É o mínimo que eles deviam fazer e eles cobram, como contribuição de melhoria, valorização. E sabe o que eu... Posso interromper vocês aí um minutinho? Claro. Ô, Dara, sabe o que eu acho legal? O texto do CTN, ele deixa bem claro pra gente que se asfaltar a sua rua, até pode vir escrito na conta ali, taxa de asfalto. E não é inconstitucional, mesmo sendo uma contribuição de melhoria. Porque, se eu não me engano, no artigo 4º, fala que o fato gerador, né? A natureza jurídica é determinada pelo fato gerador. Uhum. E para isso, independe do nome que está se dando pro tributo, entendeu? Daí, assim, se você está colocando um tributo que é contribuição de melhoria, escrevendo que ele é taxa, tá tudo certo, segue o jogo, entendeu? Só vão pedir para você alterar o nome. É engraçado, né? Aí confunde a gente. Exatamente. Não, a gente que tem que se virar, né? É sempre assim. Entender, né? O conceito. Uma coisa também que eu acho interessante, não sei se vocês têm essa mesma dificuldade que eu, mas às vezes confundo um pouco taxa com tarifa, né? E elas têm algumas características diferentes, né? Eu nunca tinha parado para pensar, Felipe, mas realmente é verdade. Até o nome é parecido se a gente for parar para pensar. E eu vou só interromper um pouquinho aqui, compartilhar uma anotação que eu fiz sobre isso aqui para ajudar a facilitar, né? Eu tenho aqui que taxa não se confunde com tarifa, apesar de ambas serem prestações pecuniárias.
A taxa, ela é um preço público, é um preço de venda de um bem exigido por empresas que prestam serviços públicos, né? Que são as concessionárias, permissionárias. E taxa, ela é sempre um tributo, né? Ela é vinculada a uma ação estatal, né? Então, ela depende de uma ação do Estado, né? De alguma atividade pública, não de um particular. A tarifa, ela vem cobrada de um particular. Por exemplo, uma tarifa de ônibus, né? Ela vem de uma empresa lá de ônibus que é particular. Então, tem uma tabelinha aqui que fala essa comparação, né? A taxa, ela é sempre de direito público, né? Empresa de direito público, a tarifa é sempre de direito privado. A taxa, ela é um tributo, a tarifa, ela não é uma receita tributária. Aí aqui tem a taxa, ela é instituída e majorada por lei, a tarifa, ela é feita através de um contrato, né? Como é uma empresa particular, vai ser um contrato, uma decisão bilateral. Então, são diferenças aí que é bom a gente entender bem esses conceitos aí, saber distinguir bem aí o que é um, o que é outro. Beleza? Vou voltar aqui. Beleza, muito bom isso aí. Muito bom mesmo. Ô, Felipe, Oi. só complementando também o que você falou, diferença de taxa e tarifa, uma diferença bem sutil, cara, mas que pode cair em prova pra gente. A taxa, ela é uma receita derivada, né? E a tarifa não, cara. Ela é uma receita originária. Porque ela é isso que você falou mesmo, é advinda de direito privado, né? E é da exploração, cara. Tipo assim, um pedágio. O pedágio é uma tarifa, né, cara, que a gente paga. O preço público já foi até pacificado no STF isso daí, que o pessoal falava, ó, é inconstitucional cobrar pedágio porque é uma taxa. Daí o STF falou que não é taxa, cara, que o pedágio é tarifa, justamente por ter esse negócio de concessão de serviço público, né? Porque é sempre Então tem uma concessionário. diferença também, concessionária, aí tem uma diferença também no âmbito das receitas aí, né? As receitas primárias e as receitas secundárias aí. Então, o tributo, cara, na minha cabeça não faria sentido, mas daí você entendendo um pouquinho do que é a receita primária, do que é a receita secundária, do que é o ingresso, né, de recursos primários aí, o que é secundário, os tributos entram desculpa, derivado, o tributo entra como recurso derivado, cara. Ingressos derivados. Essa é uma diferença também, tá? Sim. Derivado porque a função principal da administração não é essa de arrecadar o tributo, né? Na verdade, é prestar serviço para a população. Mas para prestar o serviço para a população, ela precisa do tributo, por isso que ela é derivada. Na verdade, a classificação da receita. Quando a gente fala de receita primária, isso daí é mais AFO, tá? Do que direito tributário. Uhum. Quando a gente fala de receita primária, a gente entende que é a atuação do Estado em condições de igualdade com o particular. Quando ele faz uma concessão, uma permissão de uso, quando ele loca, vamos supor, ele tem um prédio, ele não está mais usando esse prédio, daí ele vai locar para um particular, seja quem for, uma clínica de estética ou uma pessoa que queira morar naquele lugar. Isso é considerado receita originária, gente, lembrei o nome, originária. E a receita derivada é a receita de impostos, tarifas, taxas, ou tarifas não, desculpa, de tributos, por exemplo. Certo. É isso mesmo, porque deriva do particular, do particular não, deriva do poder de império do Estado, entendeu? O Estado tem a prerrogativa, a supremacia do interesse público, ela faz com que surja essa outra receita aí, a receita derivada. Uhum. Porque se a gente for pensar na empresa privada, o objetivo dela é o lucro, né? Por isso que é originária, da origem dela querer arrecadar aquele dinheiro. Agora, do Estado, na verdade, não é esse o objetivo principal, né? Mas deriva-se de outra premissa dele. Beleza. Sim, é uma forma da gente conseguir compreender, sim. Concordo. Beleza, pode continuar, Dani. Ah, sim. Agora vamos falar sobre contribuição de melhoria. Artigo 81.
A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas, de que decorre valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. A publicação prévia dos seguintes elementos. A. Memorial descrito do projeto. B. Orçamento do custo da obra. C. Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. D. Delimitação da zona beneficiada. E. Determinação do fato gerador de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo à sua apreciação judicial. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a linha C, do inciso 1, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. Comentário. A contribuição de melhoria é um tributo vinculado, cobrado em razão de obras públicas, da quais decorra a valorização imobiliária. É um tributo de competência comum. Isso é, tanto a União como os estados e o Distrito Federal e os municípios podem instituí-la. É interessante destacar que a contribuição de melhoria possui 2 limites para sua cobrança. 1, o limite total, despesa realizada, e 2, o limite individual, acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Deixa eu ver que eu anotei aqui, peraí. Não fiz nenhuma anotação, não. 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 Eu acho que o mais importante dessa... Eu acho que ele é bem explicativo, né? Eu acho que o grande detalhe é esse daqui, né? É. Os limites. Pode ser total da despesa realizada, um limite individual, acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel. Sim, e ele é correspondente à valorização imobiliária, não é pelo custo da obra em si. O fato gerador dele. Isso é importante. Não tem a ver com o valor da obra, tem a ver com o valor que o imóvel ganhou com a valorização. Eu acho que a mais complexo é as taxas do que a contribuição de melhoria, porque a contribuição de melhoria, o nome já é autoexplicativo. Agora, a taxa é bem mais complexa e tem mais inciso para a gente entender. A gente tem que se atentar sempre ao fato gerador, né? Que nem o imposto, o fato gerador é sempre alguma coisa que quem faz é a pessoa, nós. O governo não faz nada, né? A taxa, ao contrário, o governo faz alguma coisa. Sim. Ou é poder de polícia, né? Uhum. Ou o serviço colocado à disposição, prestado ou colocado à disposição. E contribuição. Contribuição também Contribuição, acho que normalmente é quando tem algum serviço também. É uma obra, uma valorização do imóvel. E a contribuição, a COSIP lá, de iluminação? Bom, também tem que ter iluminação para cobrar, né? Mas essa taxa de iluminação pública é inconstitucional. Para cemitério é constitucional. Para a iluminação pública é inconstitucional. Gente, não é cobrado assim, não é taxa, é contribuição. Acho que tá na conta de luz nossa. Ô, Ricardo, essa COSIP aí, ela não entra nessa teoria tripartida do CTN, tá? Ela entra na teoria pentapartida, que é atribuída que é o STF que entende essa
essa contribuição. Ela é uma contribuição especial, entendeu? Ela não é contribuição de melhoria. E nem É um taxa. outro tributo, nem taxa. Aham. É assim, ó, o CTN, ele tem a teoria tripartida, ou tripartite, como queiram, que é o imposto, taxa e contribuição de melhoria. Porém, tem mais duas espécies tributárias que o STF, que está na Constituição, e o STF entende que existem, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, né? Outras contribuições, que seria no caso daquela CID, vocês já ouviram falar da CID, CID combustível, que é contribuição de intervenção do domínio econômico, e essa Sim. COSIP aí, ela só é cobrada porque o STF julgou que é constitucional. Não pode cobrar uma taxa de iluminação pública, porque o serviço, como a Dara muito bem explicou, só pode cobrar de serviços divisíveis, né? E como que você vai especificar quem que é o usuário da iluminação pública? Né? Por exemplo, você viajou, ficou um mês fora, eu não usei iluminação pública, então não vou pagar. Então não pode ser remunerado mediante taxa a iluminação pública. Mas como contribuição pode. Só que não é contribuição de melhoria. Seria a quinta hipótese aí, tá? De tributo. Por isso que pode. Entendeu? Então não entra nessa tripartite aí do CTN, já entra na pentapartite do STF, da Constituição. Sim. Eu queria também só destacar, né, que a gente falou sobre alguns tributos. E só relembrar que taxa, contribuição de melhoria, né, outros tributos que não são imposto, eles podem ser cobrados para entes do governo, de entes do governo. Só imposto que não pode ser cobrado. Eu acho que a gente falou sobre isso, se eu não me engano. Não me recordo se foi aqui que a gente falou, se foi um vídeo que eu vi. Beleza. Eu só queria também dar outro exemplo. Eu não sei se vocês já né, lembram de uma taxa que é bem polêmica, que é aquela taxa das praias, sabe, igual o Ubatuba tem a taxa ambiental? Já ouvi falar. Já ouviram falar? Não sei se vocês já foram cobrados. Mas no litoral norte, em Ubatuba, aqui do estado de São Paulo, tem uma taxa ambiental de quando você entra em Ubatuba, né? Eles pegam com a placa do seu carro que você utilizou, né? Daquela praia, e aí eles cobram uma taxa ambiental sobre aquela utilização. Não, você não paga no momento, né? Mas vem depois essa cobrança para você pela placa do seu carro, que ela também é constitucional. Essa é. Eu não conhecia. Acredita? Por que é constitucional isso daí? Bom, a gente aprende umas coisas, né? Que a gente fala que, pô, tem toda a característica de ser inconstitucional, né? Na prática é outra. Daí vem outro e fala, não, é eu entendo que é porque a gente também consegue identificar quem está utilizando daquele bem público, daquele serviço público, né? Querendo ou não, a praia, ela não é nossa, pública, entre aspas, mas ela pertence ao governo, né? É difícil aceitar, mas... Pois é, eu achei aqui, a finalidade específica, ela é cobrada para financiar serviços como saneamento básico e manutenção de áreas naturais. Certo. A gente não aceita, né? Porque já basta que a gente consome na praia em si, né? A gente já consome em si na praia, né? O STF falou, a gente aceita, né? Fazer o quê? E o engraçado é que é cobrado por dia essa taxa. É o louco. Sim, a cada dia que você fica naquele município, é cobrado. Caramba. Mas, só um adendo aí, né? O brasileiro é burro também, né? Tá cobrando uma taxa, você não quer que cobre, cara? Não vai. Pô, é uma cidade essencialmente turística, Ubatuba. Sim. Só não ir, cara. Não vai. Não vai. Fica um mês sem ir pra Ubatuba, 2 meses sem ir pra Ubatuba. Quero ver se ele não quebra a cidade, se ele não revoga essa taxa. Mas o povo não pensa, cara. É triste. Já não basta ter que pagar o que a gente paga num camarão. Umas fritas. Né? É isso. R$40 na porçãozinha de... Exatamente. Ainda tem que pagar a taxa. E não é Na barato. Heineken, né, Felipe? Uma Heineken, dá nem... Negócio é levar o cooler, né, Gui? Certeza. Quer complementar mais alguma coisa, Dada? Não, era só isso. Era só isso, né? Sua parte era até aí. Então, aí a minha parte aqui agora, ela é do 83 ao 95, né? E essa parte aqui,
que fala que não foi recepcionado, né, pelo CTN, essa parte do CTN que não foi recepcionada pela Constituição, né? Tem algumas partes foram alteradas, algumas outras partes foram revogadas, que fala aí sobre a distribuição das receitas tributárias. Então, vou pegar essa parte da distribuição das receitas tributárias direto lá do CTN, da Constituição. Tá? Então, a minha apresentação eu vou fazer com parte aí da Constituição. Seria esse assunto aqui, mas não adianta a gente ler o daqui do CTN, que mudou muita coisa já. Então, deixa eu alterar aqui a apresentação. Aqui está apresentando. Vou só mudar minha tela aqui. Então, para a gente estudar essa parte aqui das receitas tributárias, ela vai do 157 ao 162. Tá? Então, deu aqui bastante coisa aqui. Então, algumas coisas eu vou passando um pouquinho mais rápido, para a gente conseguir fazer esse conteúdo aqui. E vou explicando as que eu consegui explicar. Então, vamos lá. Da receita, da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do Imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, que é o incidentes na fonte, né, que é o nosso conhecido imposto de renda, né, ou o imposto de renda retido na fonte, IRRF, sobre os rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2º, 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício de competência que lhe é atribuída pelo artigo 154 para inciso 1º. Né? Então, 154, inciso 1º é 54. 56, 155... 154, inciso 1º. União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que não cumulativos e não tenha fator gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. Ah, tá. Achei que ele ia falar algum imposto aqui. Então, aqui, por exemplo, se a União ela criar algum imposto novo, 20% dessa arrecadação ela vai ser destinada aos estados e ao DF, tá? Então, pertence aos estados e DF, um imposto novo que a União instituir 20%, tá? É o que fala esse inciso aqui. Pertence aos municípios. Então, esse capítulo aqui, essa seção aqui, ela está explicando como é feita a repartição tributária, né, das receitas. Então, aos estados de DF, aos municípios. Pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda, que é o imposto de renda de novo, sobre os rendimentos pagos a qualquer título por eles, autarquias, fundações que instituírem e mantiverem. 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, ou seja, 50% do ITR, pertence ao município também. Relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção que se refere ao artigo 153. Deixa eu pegar esse 153 aqui, que eu acho que é o que fala que se ele fiscalizar 153, 4... Artigo 153. Caramba, mas quanto 153? Aqui, 153, parágrafo 4º. Aqui, ó, imposto previsto no inciso 4º, que é o territorial, será progressivo, terá suas alíquotas fixadas, não incidirá sobre pequenas glebas, será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei,
desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Então, é isso daqui. Ó. Então, se municípios fiscalizarem, vai receber na totalidade. Tá vendo? Então, é isso que esse vínculo aí entre os artigos. Se ele não fizer fiscalização, é 50% do ITR. Inciso 3º. 50% do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores. Então, 50% do IPVA. Licenciado em seus territórios e em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios. Então, isso daqui já é uma atualização da Emenda Constitucional 132. Inciso 4º, 25% do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação em mercadorias, 25% do ICMS. E B, do produto da arrecadação do imposto previsto no 156A, que é o IBS. Então, o município vai receber 25% do ICMS e 25% também do IBS. Parágrafo 1º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionados no inciso 4º, a linha A, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Então, como que vai ser transferido esse valor para os municípios? 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas ao ICMS realizado em seus territórios. E até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observado obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10%, com base em indicadores de melhoria dos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível econômico dos educandos. Então, aqui está falando que vai ser feita uma forma aí de transferência aí dos valores aí, vai ser medido com base em alguns indicadores aqui, ó, indicadores de melhoria na aprendizagem e de aumento de equidade, né? Então, não sei como é que é levantado esses indicadores atualmente, como é que é feito isso, mas eu entendi que é isso. Parágrafo 2º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionado no inciso 4B, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Então, inciso 4B, que é esse daqui, B, que é o IBS. Então, aqui ele falou como vai ser transferido os 25% do ICMS, e agora como é que vai ser transferido os 25% do IBS, né, que é o inciso 4B. 80% pela proporção da população, 10% com base nesses indicadores de melhoria, né, que são indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem, no aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual. Então, tem que ter uma lei estadual que regulamente como é feito, como é medido, como é mensurado essas melhorias, né? Então, pelo que eu entendo aqui, se ele atingir o nível máximo, ele recebe o máximo, que é 10%. Se não, depois, conforme o nível, tem uma proporção aí. Inciso 3º, 5% com base nos indicadores de preservação ambiental, né? Então, isso daí é uma atualização da Constituição também, né? Então, a Constituição, ela veio também trazendo esses pontos visando a sustentabilidade. Então, o repasse também do IBS aí, né, que é o imposto novo que vai começar a girar, ele vai ser transferido conforme a preservação ambiental também, né? Então, uma forma de incentivo ao meio ambiente. E o 4, 5% em montantes iguais para todos os municípios do estado. 159. A União entregará, primeiro, do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda de qualquer natureza, né, que é o imposto de renda, e sobre os produtos industrializados, que é o IPI, e o imposto previsto no artigo 153.8, que é o imposto novo, né, que é o IS, que é o imposto seletivo, imposto de seletividade, esqueci como é que é.
1538. Vamos dar uma olhada aqui. Artigo 1538. 153. Não. 153. Aqui. 538. Imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? É um imposto novo que está vindo aí também, junto com o IBS, com o CBS. Ele trata de produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Vamos voltar lá, 159. Então, aqui, então, a União vai entregar o produto que ela arrecadar desses 3 impostos, imposto de renda, IPI e o IS, 50% da seguinte forma. Então, aqui ele está explicando como é feita essa divisão. Então, do total, 50% vai vir 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, 22,5% vai vir para o Fundo de Participação dos Municípios e 3% vai vir para a aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Então, desses 3%, aqui, na verdade, vai 1,5% para a parte do semiárido do Nordeste, né? Então, é uma parte aí de um tributo direcionado, um incentivo para essa região mais carente de recursos. Para completar aqui os 50%, a gente vai ter 1% que vai para o Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro, 1% do Fundo de Participação dos Municípios, que será no mês de julho, e 1% que vai para o Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue em setembro. Então, aqui os 50%, e aí o inciso segundo. Do produto da arrecadação dos impostos sobre produtos industrializados, IPI, e do imposto previsto no 538, que é o IS, 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Então, desse montante aqui de 50% aqui, 50% vai nessa forma e, pelo que eu entendi, os outros 50% vai nessa forma aqui. Inciso 1 e inciso 2. Inciso 3º. Do produto de arrecadação da contribuição e intervenção no domínio econômico, a CID, que a gente comentou agora, está prevista lá no artigo 157, parágrafo 4º, dessa arrecadação, 29% vai para os estados e o DF, distribuídos na forma da lei, observadas as destinações a que se referem as alíneas C e D do inciso 2º do referido parágrafo. Então, aqui tentei fazer um resuminho, né? Então, o artigo 157 fala que os estados e DF, né, o imposto de renda vai receber, o estados e DF vai receber o imposto de renda da União e mais 20% de impostos que forem instituídos, impostos novos. Os municípios vão receber o imposto de renda mais 50% do ITR, ou pode ser 100% naquela hipótese da fiscalização total do imóvel, se não é 50%, 50% do IPVA e 25% do ICMS. E o artigo 159 diz que a União vai repartir os fundos do Imposto de Renda, IPI, IS e da CID. Tá dando para ir entendendo até aqui essa parte da distribuição? Vou seguindo, então. Parágrafo 1º. Para efeito do cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1º, excluir-se-á a parcela de arrecadação do imposto de renda e provento de qualquer natureza pertencente aos estados, DF e municípios nos termos dispostos do artigo 571 e 58, inciso 1.
Nenhuma unidade federada poderá destinar parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo o eventual, né, o que sobrar, excedente, ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. Então, não pode distribuir mais do que 20%. Terceiro, os estados entregarão aos municípios 25% dos recursos que receberem, nos termos do inciso 2 do caput desse artigo. Então, caput desse artigo, inciso 2. Então, caput, inciso 2. Então, é o IS e o IPI. Então, desse valor aqui, ó, desses 10% aqui que o estado do DF recebe, os estados vão entregar 25% para os municípios, para a parcela relativa ao imposto sobre IPI e para a parcela relativa ao imposto no 538, que é o IS. Então, o Estado recebe e o Estado repassa também uma parte do que ele recebeu. Parágrafo 4º. Do montante dos recursos que tratam o inciso 3º, que cabe a cada Estado, 25% serão destinados aos municípios. Então, o inciso 3º trata de qual? Trata da CID. Então, da CID que o Estado receber, um quarto irá para os municípios, 25%. 159A. Esse é novo, hein? Entrou agora na emenda. Fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, mediante a entrega de recursos da União, Estados e DFs para realização de estudos, projetos e obra. Então, como vai ser feita essa redução de desigualdades, né? Então, aqui ele já está explicando, né? Distribuindo recursos para realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura, para o fomento de atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras, e para a promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação, né? Então, várias coisas interessantes aí que se o dinheiro for bem destinado aí, vai ajudar bastante no desenvolvimento aí, principalmente nas desigualdades regionais que existem. Continuando, parágrafo 1º. É vedado a retenção ou qualquer restrição ao recebimento dos recursos que se trata esse caput. Segundo, na aplicação dos recursos de que trata o caput, os estados e o DF priorizarão projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Então, é o que eu falei, de novo aqui se reforçando a parte da sustentabilidade ambiental, né? Então, essa emenda constitucional, ela traz vários artigos aí, várias ferramentas para a gente ter uma atenção maior aí com o meio ambiente, né? Tão necessário ultimamente. Inciso 3º. Observado o disposto nesse artigo, caberá aos estados e ao DF a decisão quanto à aplicação dos recursos de que trata o caput. Então, desde que ela atenda aos itens desse artigo, ela pode escolher aí como é que ela vai utilizar os recursos, né? 4º, os recursos de que trata o caput serão entregues aos estados e ao DF de acordo com os coeficientes individuais de participação, calculados com base nos seguintes indicadores e os seguintes pesos. Então, aqui está explicando como é que é feito esse coeficiente aí, vai definir como será dividido. Ricardo comentando aqui que vai precisar sair. Beleza, Ricardo. Mais uns 10 minutinhos aqui, acho que eu já vou encerrar. Depois você assiste o finalzinho lá. Deixa eu ver, minha parte até 162. A gente está chegando no 160. Então, como que é feito esse cálculo dos indicadores e dos pesos? A população do estado ou do DF vai ter um peso de 30%, conforme a população. Então, é um cálculo aí, gera 30%, e os outros 70% será um coeficiente individual de participação dos estados ou do DF nos recursos que trata o artigo 159, inciso 1º, a linha A da Constituição, com peso de 70%. 159, inciso 1º A,
É esse daqui, ó, 59, calma aí, 59 primeiro, 59 primeiro A. É o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, 59 primeiro A. Onde que eu parei? Aqui. Parágrafo 5º. O Tribunal de Contas da União será o órgão responsável por regulamentar e calcular os coeficientes individuais de participação de que trata o parágrafo 4º. Artigo 160. É vedada a retenção a qualquer restrição à entrega ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nessa seção aos estados e ao DF e aos municípios neles compreendidos, adicionais e acréscimos relativos a impostos. Então, esse é um tipo de repartição tributária que ela não pode ter nenhum tipo de restrição, tá? Ela tem que chegar nos estados, DFs, municípios para essas finalidades. Parágrafo 1º. A vedação prevista nesse artigo não impede à União e aos estados de condicionarem a entrega dos recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de autarquias, e ao cumprimento de disposto no inciso 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3. Artigo 198, parágrafo 2 e 3. Mas isso está lá na frente, não vamos nem ver ele agora. Então, isso daqui é uma exceção, né? Então, quer dizer que a União não pode ter nenhum tipo de restrição, mas essa vedação de restrição não impede a União de condicionar, de entregar esse recurso somente ao pagamento dos seus créditos e ao que está disposto lá no artigo 198. Então, tem uma pequena exceção aí. Parágrafo 2º. Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos, conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participações ou aos precatórios federais. Artigo 161, penúltimo aí. Cabe à lei complementar definir o valor adicionado para os fins do artigo 158, estabelecer as normas sobre a entrega dos recursos, que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos no seu inciso 1º, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados e os municípios. E também cabe à lei complementar dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e das liberações das participações previstas nos artigos 157, 8 e 9, que são esses anteriores que a gente viu. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo de cotas referente aos fundos de participação a que se alude o inciso 2. Artigo 162. A União, os estados, o DF e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributárias entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por estado e por município ou dos estados por município. Então, os dados divulgados pela União vai ser discriminado por estado e por município, e os dos estados somente pelos municípios. Então, essa é a parte aí que eu iria fazer lá do CTN, né? Mas como o CTN lá, o artigo 83 até o 95, fala aí da repartição tributária, tem vários artigos já que foram revogados e não foram recepcionados pela Constituição. Acho que melhor a gente já falar sobre o que, de fato, está sendo utilizado agora, né? Que é a que vem na Constituição. Essa parte aí de repartição, ela é bem maçante, assim, bem pesada, bem teórica, porque é difícil aí você conseguir guardar todas as formas aí de repartição das receitas. Mas dá para a gente conhecer mais ou menos como é feito
como é repassado algumas têm indicadores, tem a questão da sustentabilidade, que agora foi inclusa aí com a emenda constitucional, né? Então, deu para conhecer mais ou menos como é feita aí toda essa repartição. E, bom, da minha parte, o que eu tinha para trazer era isso. Aí, se vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta aí agora da minha parte também, ou comentar alguma coisa. Não, foi top, cara. Eu acho que a gente tem que se debruçar nisso daí e esmiuçar, né? Porque não tem jeito, cara. É o que você falou, é muito teórico, é complicado, né? E, e eu vejo muito poder de cair questão desse tema aí nas provas nossas de concurso aí, porque é muito complicado mesmo, cara. Então a gente tem que cada um achar a sua forma de descobrir como que está sendo feita a repartição tributária aí, porque só lendo o texto da Constituição é complicado. É difícil, Mas né? foi top, cara, foi top a explicação. Aí eu tentei fazer aqui um esquema, né? Mas aí cada um vai fazendo um esquema que é o que grava na sua mente. Mas, questões, eu acabei que eu não peguei nenhuma questão desse assunto aí, eu esqueci de selecionar umas questões aí desses assuntos. Não sei se alguém trouxe aí também. O Mas Ricardo eu já acho que nem precisou tem, sair. né, o Felipe, muita questão ainda desse tema, né, cara? Ainda mais essa parte aqui que é essa parte aqui que a gente fez aqui é bem muito a atualização, né? Eu acho que ainda É a não tem parte da muita questão atualização desse do tema aí, não. 2023. Beleza. Mas achei pertinente também já fazer essa parte aqui fazendo já direto pela Constituição, porque depois que a gente acabar aqui o CTN, aí eu vou indicar também a gente estudar a parte da tributação do orçamento da Constituição, né? Que é o que está sendo utilizado aí, pegar a parte da Constituição que é cobrada, a parte de tributação, que tem muitas coisas aqui do CTN, mas aí a gente vai estar se atualizando, né? Que o CTN ele é antigão, né? Ele é de 66. Aí a Constituição é mais novinha, de 88. E aí, então essa parte a gente já vai ter matado já na hora que a gente for estudar a Constituição. E é pouca coisa da Constituição para a gente estudar a parte de tributação. Em uns 2, 3 encontros a gente mata. Beleza, vocês querem comentar alguma coisa? Senão a gente vai encerrar a aula de hoje por aqui. Top, valeu, obrigado, viu? Valeu, Dara, obrigado. Valeu. E o Ricardo também que saiu, né? Boa noite. Obrigada. Agradecer vocês aí que apresentaram, muito top, valeu. Valeu, gente. Um abraço e a gente se fala. Boa noite. Tchau, tchau.